Amanhã é a hora da nossa entrevista, a hora do nosso bate-papo aqui dentro do Atualidades. Saúde financeira e mental em foco. Estamos recebendo aqui a Diane Barônio, que é economista, para um bate-papo. Diane, com a chegada de setembro e uma campanha aí de prevenção do suicídio, nós vamos abordar uma profunda conexão entre saúde mental, finanças pessoais e por aí vai, né? O peso das dívidas na mente. Quase 80% das famílias endividadas. Minha amiga, seja muito bem-vinda de novo aqui ao nosso Atualidades. Como é que dá para fazer essa correlação? Aqui a gente fala em problemas emocionais, a gente fala em problemas financeiros e, pelo que a gente sabe, uma coisa está muito ligada com a outra, né? Bom dia, minha amiga. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luciane, a todos os ouvintes da 103 FM. Antes de responder, eu gostaria realmente de agradecer a vocês pelo espaço. Havia falado com o Marcos, e para falar sobre esse assunto, né? Setembro é o mês de prevenção à saúde mental e o dinheiro ele tem bastante relação com essa situação, tá? Quando a gente tem desorganização ou não tem uma boa relação com o nosso dinheiro, isso acaba impactando na nossa saúde mental, através do nosso estresse, problemas de relação com os nossos familiares, com as pessoas com quem a gente convive, porque o dinheiro ele não é algo isolado, ele realmente está presente em tudo. E quando a gente não tem uma boa relação com o dinheiro, isso vai impactar em tudo. E eu sempre falo, né, que quando a gente se relaciona melhor, não só agora, mas para sempre, porque o dinheiro estará na nossa vida sempre. Ele já esteve desde a nossa infância até o último dia. E é um assunto que todos nós temos em comum. O que vai mudar é a quantidade, mas é um assunto que todos nós temos em comum e por muitas vezes a gente não fala sobre esse assunto. E que ele causa, sim, impacto na nossa saúde mental. Eu também depois tenho alguns números para compartilhar com vocês também, do impacto do dinheiro ou da má gestão financeira em nossa vida. Ele é tão assim impactante. Tem gente que perde o sono, né, na noite, que se preocupa que não vai ter dinheiro para pagar para saldar um compromisso. Na verdade, ele dá um problema mesmo quando ele está faltando, né? Tanto que aqui, Diane, 80% das famílias brasileiras endividadas. Então, se tu quiseres emendar já com os dados que tu tens, aí fique bem à vontade. Isso. Então, hoje, quase 80%, 77,6% das famílias estão endividadas. Quando a gente fala em endividamento, você já está com alguma conta atrasada, algo nesse sentido. Quase 78 milhões de pessoas estão já com o CPF negativado. São 4 a cada 10 adultos. Então, já está num estado mais avançado, já não consigo honrar os meus compromissos. A gente tem a questão também de que 51% das pessoas, elas relatam alto estresse financeiro, então impacta realmente na questão do estresse, da ansiedade, da depressão, que pode avançar inclusive para a questão do suicídio ou coisas nesse sentido, principalmente quando a gente acha que não tem solução. Sim. E tudo tem solução, inclusive as nossas dívidas, inclusive os nossos problemas financeiros. E também tem outro estudo que aponta que o impacto no trabalho. Então, na última década, mais de 134% dos afastamentos no trabalho foi decorrente de saúde mental, envolve o todo, né? Mas o dinheiro ele tem esse impacto realmente forte. E quando a gente não tem uma boa gestão financeira, então não como o Luiz comentou, né, da falta do dinheiro, mas não é só na falta, às vezes quem tem também bastante dinheiro ou mais dinheiro, às vezes não sabe o que fazer com isso vai gerar uma insegurança financeira também, e aí essa insegurança vai gerar os problemas relacionados à saúde mental que a gente já mencionou. A questão do endividamento parece que é o problema maior, assim, ou a maior causa, mas ele não está isolado, né? Porque ele, na verdade, já é uma consequência daquilo que você está negligenciando, por vezes. A falta de organização financeira, então, se eu já não tenho uma gestão, ou não cuido da quantidade de dinheiro que entra, da quantidade que sai, dos compromissos que eu já tenho, para daí sim decidir sobre novos compromissos, ou às vezes até a questão da falta de ter uma reserva, uma segurança financeira, então... Eu tenho tudo planejado, mas aconteceu um imprevisto. Pronto, já foi por água abaixo, né? Aquela segurança que eu tinha até então.
E o impacto na relação. Eu estava ontem buscando algumas informações e aí teve uma frase que falou que brigas relacionadas a dinheiro entre casais, elas são maiores do que, por exemplo, a questão de infidelidade. Então, às vezes a gente inclusive evita, né, falar sobre dinheiro, sobre finanças com as pessoas próximas, com aquelas que a gente está construindo a nossa vida. Parece um tabu, né? É um tabu ainda. E a gente verifica muito o que acontece, alguns divórcios, por exemplo, né? Que a pessoa vai ter a dimensão das dívidas, principalmente as mulheres, porque elas não estão por dentro de toda a situação financeira do casal, elas descobrem até dívidas que elas não sabiam. Eu sei por mim, que eu sou advogada e tenho clientes nessa situação. Ela pensa assim, a situação financeira tem algumas dívidas, e quando vê, às vezes é o dobro. Então as próprias mulheres têm que ter um novo pensamento com relação a isso, né? Que muitas vezes o homem diz, não, deixa que eu cuido, eu vou cuidar, tá, e tal. E não é bem assim. Eu acho que tem que ter uma transparência no casal, né? Com relação à situação financeira. Sim, com certeza. Assim como a gente fala de outras coisas, né? Não tem como tu construir o teu patrimônio, sendo que você está com uma pessoa que você quer construir o patrimônio, você está ali para construir e você começa no dividir. Às vezes dividindo contas ou responsabilidades, não tendo ideia do todo. Isso, do todo, né? E que nem você já comentou, Luciane, às vezes você tem ideia, que nem uma parte, um percentual do quanto existe, mas realmente depois, quando você vai acertar as contas, né, é muito maior. E aí, dependendo do regime de casamento, você assume a responsabilidade ali junto, né, e não tem nem ideia do que está acontecendo. Então, como tudo na vida, eu acho que a comunicação é o melhor meio de você resolver em tudo, tipo no relacionamento, no nosso ambiente de trabalho, em outros locais, e o comunicar, mas também o falar sobre dinheiro, porque realmente ele é ainda um tabu. E às vezes a gente vê isso de uma questão até mesmo cultural. Então, a gente foi aprendendo de geração para geração, a gente foi observando algumas coisas e nunca falamos abertamente sobre finanças. Não aprendemos sobre finanças na escola, e eu sempre falo que eu acho que não é responsabilidade da escola, é responsabilidade dos pais, mas os meus pais também não aprenderam. E os pais deles também não aprenderam. Só que a gente hoje tem muito mais condições de aprender, porque existem mais informações. Então, na internet, buscar, né, de forma pessoas confiáveis, enfim, para falar sobre finanças, mas hoje existem meios que antes não existiam. Então, já isentando aí responsabilidades. E eu sempre gosto de usar a questão cultural, né, porque a gente viveu um período no Brasil que foi a hiperinflação, que eu não vivi, mas meus pais sim, né? E a hiperinflação foi um período em que as pessoas, eu sempre falo, elas corriam para o mercado para comprar as coisas, porque se elas deixassem para a semana, para o mês seguinte, elas já não conseguiam comprar a mesma quantidade de itens com aqueles valores, né? E isso gerou na gente, quem foi crescendo, observando isso, a sensação de que eu tenho que receber e sair gastar. Foi a forma que eu interpretei sobre isso. Ou, por vezes, tenho que criar um estoque, então, de coisas, né? E aí eu tenho, muitas vezes, um estoque de coisas que eu estou usando o dinheiro e usando até de crédito fácil, cheque especial, coisas nesse sentido, para bancar aquele estoque por aquilo que eu percebi. E a gente aprende muito sobre finanças e coisas com outras pessoas, nas relações, né? Dicas, então, para a gente passar para o pessoal, para tentar evitar esses quadros emocionais depressivos e, às vezes, até com consequências piores. O que dá para dizer para eles? O primeiro ponto, principalmente falando para quem é endividado, é que você tem que saber que toda dívida tem solução. Então, às vezes, é buscar essa solução com pessoas que possam te ajudar. Entender o contexto, então, quanto de dinheiro entra, quanto de dinheiro sai, nem que seja ali num caderno, em algo simples que você entenda, mas coloque no papel, porque isso também vai te aliviar a questão de ansiedade, estresse, porque não vai ser, eu acho que é tal coisa. Não, é isso que está acontecendo. Então, tem essa noção da entrada e saída. Ajuda. Ainda mais se você já estou com problema de insônia, coisa nesse sentido, tanto ajuda
de profissionais da área de saúde, né? Psicólogos, terapeutas e afins, mas também ajuda no sentido financeiro e para não deixar essa dívida crescer ainda mais, né? Tudo bem, para conseguir fazer a dita organização. É como tu falas, para tudo tem solução. E os pagamentos vão decorrer exatamente de uma organização que a pessoa buscar para conseguir aos poucos ir resolvendo o problema. Jane, muito obrigado pela tua presença aqui, viu, nesse nosso bate-papo, né? Enaltecendo mais uma vez, no mês de setembro, né? Então, que nós teremos aí várias campanhas, inclusive de prevenção ao suicídio. E a gente vê que essa parte financeira afeta muitas vezes, trazendo consequências trágicas e familiares, né, com consequências. Tem gente que diz, né, minha amiga, a necessidade entra pela porta e o amor sai pela janela. Infelizmente é mais ou menos assim, né? Verdade. Tudo bem. Quer mandar um abraço lá para o seu Baroni? Mande um abraço para o seu avô. Ele está sempre. Sim. Se ele não ouve na hora, eu mostro para ele depois, que eu conheço ele. Sim. Então, vou aproveitar para mandar um abraço para o meu nono, o seu Augusto Barônio. Ele que está sempre ouvindo a programa Atualidades e a 103 FM. Dá um beijo, um abraço bem forte aí para ele. Ô, seu Baroni. Então, tá bom. Jane, obrigado, minha amiga. Sinta-se sempre à vontade aqui conosco, tá? Muito obrigada. Esse é o nosso bate-papo aqui, então, com a Jane Baroni, que é economista, conversando aqui com a gente e falando aí sobre essa questão do mês de setembro e essa parte financeira que tanto mexe com o emocional das pessoas.